Nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que conta uma história, quando a Bíblia nos conta que Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Geralmente, essa história nós ministramos muito em cultos de gratidão, mas ela também fala conosco de muitas formas diferentes, e a palavra de Deus sempre se renova nas nossas vidas. E hoje Deus quer ministrar conosco sobre esta mensagem, quando o Senhor Jesus nos inclui no seu amor, nos seus sonhos e no seu poder. Levante sua mão e diga assim: eu estou incluído no amor, nos sonhos e no poder do Senhor Jesus. Vira para quem está do seu lado, estufa um pouquinho o teu peito assim, levanta o teu rosto e fala assim para ele assim: tô dentro. Fala para ele aí. Isso, fala para uma pessoa do outro lado, para não se sentir excluída. Você que está aí no culto online, coloca a hashtag tô dentro. Lucas 17, versículo 11, caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vamos se mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Diga glória a Deus. Irmãos, a lepra, uma doença terrível, que existe desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Uma doença extremamente contagiosa, uma fácil contaminação, e uma doença que trazia para o leproso um sofrimento muito grande. Se nós pudéssemos resumir em uma palavra o que era a vida de um leproso, nós poderíamos escolher a palavra excluído. O leproso era uma pessoa excluída, devido àquela doença que podia contaminar facilmente. Quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, a sua vida virava de ponta cabeça, sua vida não era mais a mesma. Excluído da família, excluído do trabalho, excluído da sociedade, a pessoa não podia trabalhar, não podia ter dinheiro, a pessoa não podia se divertir, ela não podia viajar, ela não podia ter momentos com a sua família, e ela não era somente uma exclusão material, uma exclusão financeira, uma exclusão de saúde, porque ela não podia fazer exercícios, ela não podia viver a vida, era também até mesmo uma exclusão espiritual. O leproso, além de não poder congregar com outras pessoas no templo, na sinagoga, por causa da doença que iria contaminar, também naquele momento a sociedade considerava a lepra uma doença amaldiçoada. O leproso era considerado alguém que estava sendo punido por Deus por algum pecado. Ou seja, nós podemos dizer que o leproso era uma pessoa que não se encaixava, uma pessoa excluída, uma pessoa isolada, uma pessoa que via todo mundo vivendo a vida e ele tinha que olhar à distância. O leproso não se encaixava em lugar nenhum. E nessa noite Deus quer falar com algumas pessoas que você sente que parece que você não se encaixa mais. Parece que o que você vive é tão diferente dos outros. Como os leprosos, pode ser até mesmo uma doença. Você vê pessoas usufruindo da vida, você que gostaria de gastar até mais tempo com a tua família, mas aquela dor impede você, e muitas vezes você tem que ficar naquela cama enquanto a sua família está vivendo tantas coisas. Dói, machuca. Às vezes você não se encaixa por uma deficiência física, seja ela gerada pelo próprio nascimento ou através de um acidente. Às vezes essa deficiência física ela limita um pouco, ou talvez alguns limitam muito mais. Às vezes ela é algo que não se percebe tanto, e muitas vezes essa deficiência física ela é muito visível, ao ponto que quando você passa na rua, vai a algum lugar, os olhos das pessoas vão sobre você, porque você é simplesmente diferente dos outros. Limitações da vida. Quantos casais sentem-se excluídos diante dos seus amigos, porque talvez não têm filhos, e naquele sábado à noite, enquanto todos os seus amigos estão comendo aquela pizza, e os seus amigos casados agora têm filhos, e eles conversam sobre os filhos, estão conversando em que escola vão matricular os seus filhos. Você, casal, não tem o seu filho, é sonho você ter o seu filho, a sua filha. Agora a conversa não dá mais, o papo não dá mais, porque eles estão vivendo uma realidade e você está vivendo outra realidade.
amigos passando no vestibular e você ficando para trás, as amigas casando, a sua vez não chega, e para provocar, elas sempre te convidam para ser a madrinha, né? Parece que dá uma cutucadinha ainda, né? Diga comigo, misericórdia. Às vezes a falta do reconhecimento, não somos valorizados pelo que fazemos em casa, pelo esposo, pela esposa, o chefe que nunca promove. Às vezes nos sentimos desatualizados, o mundo acelerando, as coisas mudando, e parece que a gente está ficando cada vez mais para trás, as coisas no lugar que a gente está inserido muda, e a gente tem às vezes aquela sensação, eu não consegui acompanhar as mudanças, parece que eu não me encaixo mais. Sonhos e projetos, ideias são diferentes dos outros. Você sente que as suas ideias, elas não são iguais às dos outros, os seus sonhos não são iguais aos dos outros, e parece que ninguém consegue compreender aquilo que você quer viver. Conquistas, muitas vezes nós não temos com quem compartilhar, porque se a gente compartilhar aquele sonho, aquela conquista, você já consegue perceber no olhar da pessoa que ela não ficou feliz por você. Você compartilhou a notícia boa e você percebe que lá dentro do coração dela, ela ficou na verdade triste, porque dizendo, por que acontece com você e não acontece comigo? Você jovem, adolescente, quer servir a Deus, uma vida consagrada ao Senhor Jesus, e você quer se dedicar ao Senhor, quer ter um namoro santo, mas ali as pessoas, os amigos, a sua galera, só quer saber de farra, só querem ter namoros que não agradam a Deus, e muitas vezes nós como aquele leproso sentimos, eu não me encaixo, parece que ninguém entende, parece que eu estou vivendo algo que ninguém consegue compreender, mas o Senhor te trouxe para você ouvir esta mensagem, para dizer, meu filho e minha filha, não se desespere, e a minha oração é para que o Espírito Santo possa te dar a sensibilidade espiritual, diga comigo, sensibilidade espiritual, que os seus olhos possam ser abertos para ver a obra do Senhor, que os teus ouvidos sejam abertos para receber a voz e a direção de Deus, que o teu coração seja aberto para sentir a paz que direciona a tua vida, e eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, Romanos 8:28, por isso não desespere, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Creia que Ele está no controle, creia que Ele sabe o que está fazendo, creia pela fé, Ele tem um plano para tudo aquilo que eu estou passando. Isaías 55 diz que os planos do Senhor, os caminhos dEle, os sonhos, os pensamentos dEle são muito mais altos do que o nosso. Deus muitas vezes, irmãos, não explica, não é porque Ele é mau, mas é porque nós talvez muitas vezes não seríamos capazes de compreender o que Ele está fazendo. A nossa mente não iria alcançar a dimensão da mente de Deus, mas nós temos que crer que Ele sabe o que está fazendo. A vontade dEle se manifesta, e quando nós falamos da vontade de Deus, irmãos, vale a gente lembrar dos 3 tipos de vontade de Deus. Quantos tipos, igreja? 3 tipos. O primeiro tipo da vontade de Deus é o que nós chamamos a vontade de Deus absoluta, aquilo que Deus quer para todas as pessoas. Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer que todos tenham uma família, Deus quer que todos tenham a prosperidade. Você pode tomar posse disso em nome de Jesus. Deus quer que todos vivam sonhos na sua vida. Deus tem isso sim para você, e tome posse em nome de Jesus. Existe também a vontade de Deus, que é a vontade específica, aquilo que é específico da nossa jornada, da história dele para a nossa vida, os seus planos, seus sonhos específicos para nós, de acordo com o nosso perfil, de acordo com aquilo que Ele reservou para a nossa vida. Agora existe a vontade permissiva. A vontade permissiva é aquilo que Deus não tem prazer, Deus não gostaria que aquilo acontecesse com você, mas por um motivo ou outro, Ele permitiu acontecer. Por um motivo ou outro que talvez um dia lá na frente você vai entender, e você vai olhar para trás e vai receber o entendimento do Senhor e compreender, agora eu sei porque Deus permitiu isso na minha vida. Algumas respostas talvez não virão neste mundo e virão somente na eternidade, mas nós temos que crer, Ele sabe do que Ele está fazendo. Muitas vezes essas lutas e sofrimentos, elas vêm para nos aperfeiçoar, nos preparar. Por tantos motivos Deus permite, mas você sabia que existe um motivo também muito particular?
que Deus permite o sofrimento em nossas vidas, mesmo não tendo prazer e alegria que aquilo aconteça, é porque, irmãos, quando nós sofremos, nós entendemos melhor a vida das outras pessoas. Quando nós sofremos uma dor, nós entendemos a dor dos outros. Diga assim comigo: a dor nos conecta. Diga mais uma vez: a dor nos conecta. Nesse texto, no versículo 16, quando Jesus diz o seguinte: somente este samaritano voltou. Alguns estudiosos, eles especulam que esta frase de Jesus, ela nos dá a entender que daqueles 10 leprosos, 9 eram judeus e somente um era samaritano. Por isso nós temos que lembrar que havia uma grande treta, havia um conflito entre samaritanos e judeus. Os judeus e samaritanos não se davam. Os judeus eram super preconceituosos contra os samaritanos também não deixavam por baixo a coisa não. Mas aquela dor, aquele sofrimento, fez com que aqueles dois grupos rivais agora tivessem que se conectar um com o outro. Eles tiveram que ajudar um ao outro, porque, irmãos, solidarizar-se entre si para combater as necessidades é uma solução que muitas vezes Deus permite em nossa vida. A dor conecta a gente, a dor faz a gente viver novos sonhos e projetos. Quantas vezes você já viu pessoas que às vezes passam pelas mais difíceis batalhas da vida, e por causa daquele sofrimento, elas criam associações, não é assim mesmo? Criam uns grupos de apoio. Às vezes é para filhos desaparecidos, gravidez na adolescência, abusos, deficiência física, doenças raras. Essas pessoas se unem para superar a dor, e com isso acabam sendo um suporte. E assim novos sonhos e projetos de Deus nascem em nossa vida através da dor. Quantos estão entendendo, digam amém. As paixões, as injustiças, aquilo que mexe dentro de nós, despertam as pessoas para as políticas sociais, ações sociais, em busca daquilo que é o direito, para mudar a situação, porque a dor mexe com a gente. Esses dias começou as Olimpíadas, e ontem foi a gente deu muita risada lá em casa, porque começou as competições de skate, e era só os homens que estavam competindo, não sei se você acompanhou, e colocaram uma mulher para comentar os homens andando de skate. E ali o narrador agora, ele começa a querer mostrar que aqueles esportistas, né, os skatistas ali, eles não eram pessoas assim, despreocupadas com a vida, né? Aquela imagem que tem, o skatista fica andando de skate, não faz mais nada da vida, né? E o narrador então estava querendo dar uma valorizada nos homens, né? Não, eles andam de skate sim, mas eles são bons pais também, eles cuidam dos filhos. Aí a comentarista até virou meme já da noite para o dia, né? Ele falou assim: não, eles andam bem e tal, assim, mas é o seguinte, a maioria deles, os meus amigos, eles ficam andando de skate o dia todo, e as esposas têm que ficar cuidando das crianças em casa. Não sei se você viu isso, né? E já podia ver dentro dela um negócio ali, esses homens estão folgados demais, nós temos que defender as mulheres. São paixões, são anseios, o sofrimento, irmãos, mexe com a gente, cura a gente muitas vezes. O sofrimento nos corrige, nos aperfeiçoa. Barreiras de pecado, orgulho, vaidade, egoísmo são quebrados pelos sofrimentos. Pedimos ajuda, oferecemos ajuda, nos arrependemos, encorajamos o arrependimento, clamamos por socorro e respondemos aos clamores de socorro. Aquela doença, aquele sofrimento uniu aqueles homens, e eles recebem então a notícia que Jesus estava chegando ali, naquela vila. E eles não esperam Jesus nem entrar na vila. Lembra-se que Jesus estava como ser humano. Com certeza Jesus estava com fome, cansado da viagem. Jesus queria descansar. Os leprosos eram um grupo de pessoas, irmãos, extremamente excluídos de amor, de carinho, de atenção. Mas eles agora se unem, porque a dor conecta. Eles começam a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus tem compaixão nas nossas vidas. E sabe o que Jesus fez? Jesus não rejeitou aqueles homens. Jesus não disse para eles: olha, semana que vem eu converso com vocês. Mas o amor de Jesus era tão grande, tão grande, tão grande, que eles foram inundados por este amor e foram incluídos no amor de Jesus. Diga assim bem forte comigo, diga assim: estou dentro no amor de Jesus. Diga mais uma vez: estou dentro no amor de Jesus. Você que está no culto online, escreva mais uma vez: estou dentro do amor do Senhor Jesus. Não permita bloqueios em tua mente te afastar do Senhor Jesus. Não pense, não deixe o inimigo colocar em tua mente que você não merece.
pela morte de Cristo na cruz, a graça está disponibilizada para todos nós, o favor imerecido. Pare de pensar, isso aqui é impossível, porque servimos a um Deus que é especialista no impossível. Pare de pensar dizendo, tem pessoas com problemas maiores do que os meus, mais importantes do que os meus. Pois lembre-se, o que é importante para você, é importante para o Senhor Jesus, e Ele se importa sim. Não fique pensando, mas o que vão pensar de mim, meus amigos, meus familiares? Será que eles vão me bloquear? Será que eles vão me cancelar? Será que eles vão tirar sarro de mim? Não, se lance aos pés de Jesus, porque Ele te inclui no amor dEle, Ele ama você. Seja incluído também nos sonhos de Deus. A Bíblia nos diz então que Jesus dá uma ordem àqueles homens e fala assim, vão se apresentar aos sacerdotes, um costume da época. Quando uma pessoa era curada de lepra, ela tinha que se apresentar ao sacerdote para comprovar e atestar a cura e liberar aquela pessoa para o convívio social. Quem está entendendo, diga amém. Por que Jesus fez isso, irmãos? Por que em quase todos os milagres que nós lemos na Bíblia sempre existiu da parte do ser humano um ato de obediência? Isso não é para Jesus querer mostrar para nós que Ele quem manda, como se Ele fosse inseguro da sua grandeza. Mas Jesus sempre nos ensina a obediência, irmãos, porque mais do que realizar um milagre, Jesus quer fazer uma obra na sua vida. E para vivermos a obra e os sonhos de Deus, nós vamos ter que aprender a sermos obedientes e submissos a Deus. Então diga assim comigo, estou dentro no amor de Jesus. Diga mais uma vez, estou dentro nos sonhos de Jesus. Diga assim, Ele tem sonhos para a minha vida. Se coloque de pé glorificando. E Jesus então disse àqueles homens, vão se apresentar ao sacerdote. Olhe para cá, o texto diz que enquanto eles estão indo, eles vão sendo o quê? Curados. A cura em movimento pela fé, tomando posse da fé. Nós não sabemos o quanto que eles andaram, quantos quilômetros talvez eles andaram sem nada acontecer, mas eles se movimentaram. Eles se movimentaram até o milagre acontecer. E eu quero dizer, o mesmo Jesus está aqui nesta noite. Ele está neste culto online para incluir você no poder dEle, no milagre dEle. O Jesus que curou aqueles homens daquela doença que não tinha cura, uma doença que não tinha tratamento, uma doença que era impossível aos olhos dos homens, Ele está aqui. Ele está aqui pronto para incluir você no amor dEle, nos sonhos dEle, e nos projetos, e no poder e no milagre que Ele tem para a sua vida. Se movimente em fé, ore, clame, faça campanha, jejue, marque aquela reunião, vai entrar naquele lugar e fala, Jesus, coloca as palavras na minha boca e o Senhor vai inclinar corações ao seu favor. Pega uma pessoa, coloque no teu carro, passe com ela naquele terreno e declare no próximo sábado, dizendo, Senhor, essa pessoa vai ser curada em nome do Senhor Jesus. Enquanto eles estavam andando, eles foram curados. E o poder de cura está aqui neste momento.